Hoje nesse vídeo aqui eu vou te dar a base completa sobre investimentos para você que é uma pessoa iniciante, que nunca investiu, não sabe nada sobre investimentos, até você que já fez investimentos e às vezes não entende muito bem os produtos financeiros que compra, não entende muito bem a lógica do mercado, a dinâmica do mercado e muito menos algumas peculiaridades da base, né? Então hoje eu vou te ensinar mais do que investimentos e essa base que eu expliquei para vocês, mas mais do que isso, eu vou te ensinar a pensar investimentos e pensar para você, para o seu futuro, para o futuro seu e da sua família, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu sou o Gustavo, eu investi em ações a primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade, mas um pouco antes disso eu já brincava nos simuladores, já comecei a entender não, né? Fui entender bem mais tarde, mas já comecei a ter esse interesse mais latente sobre bolsa de valores, mas principalmente por causa de empresas, né? Então, quando eu falo bolsa de valores, eu falo especificamente de ações. Porque eu sempre fui fascinado com empresas, desde antes de investir na Bolsa de Valores, ou seja, com meus 12, 13 anos eu já era muito fascinado com empresas, lojinhas de rua, tudo isso. Sempre gostei muito, então eu já era bem decidido que eu ia fazer administração de empresas e eu acabei passando em todas as faculdades, as principais faculdades aqui da minha cidade. Acabei também me formando em administração. Depois eu escrevi este livro aqui, fundamentalmente Lições Pensáveis para Investidores de Sucesso, foi publicado pela Alta Books, editora de Pai Rico, Pai Pobre, aqui no Brasil, e ele ainda está entre os livros mais vendidos da categoria dinheiro lá na Amazon. Então foi um prazer gigantesco. Caso você tenha interesse, também o link está na descrição do livro. Além disso, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e há alguns anos eu saí do banco onde eu trabalhava e criei esse canal aqui no YouTube chamado Investidor Sem Grife, justamente para levar mais educação financeira e ser direto ao ponto, sem muita frescura e entender o que de fato importa. Por isso, sem grife, né? Beleza. Vamos aqui começar falando sobre investimentos, mas vamos começar pela base, né? Antes de investir, de fato, a gente falar de coisas mais técnicas, vamos entender uma coisa que tem que estar muito bem fixada na sua cabeça para que depois você não desvie dos trilhos, tá? Que é por que você deve investir. Isso pode parecer um negócio bobo e você pode achar que tem a resposta na ponta da língua, mas eu te garanto, muito provavelmente você não tem a resposta na ponta da língua. Por quê? Porque se você tivesse, você daria muito mais valor aos investimentos do que você dá hoje. Quando a gente fala de investimento, a gente está falando do quê? Juros compostos. A gente costuma falar de juros compostos, a gente costuma ter essa perspectiva, fazer cálculos de juros compostos, etc., sempre do ponto de vista de investimento, ou seja, quando os juros compostos jogam a nosso favor. Entretanto, a gente sabe que, na grande maioria dos casos, isso não é o padrão. O padrão para 90% dos brasileiros é jogar com juros compostos contra eles. Quando atrasa a fatura de pagamento de cartão de crédito, quando você utiliza cheque especial, quando você pega empréstimo, ou seja, 90% dos brasileiros, literalmente, 90% das famílias brasileiras, literalmente, o que acontece? Você está jogando com juros compostos contra você. E isso na enésima potência, porque os juros são absurdos para essas categorias de empréstimo, de dívida com o banco, tá? Então, isso é o primeiro ponto, né? Não adianta você querer começar a investir e jogar com juros compostos a seu favor, se antes você está jogando contra, entendeu? Não adianta. Tanto é que se isso adiantasse alguma coisa, eu vou começar a investir mesmo tendo um tanto de dívida. Se isso adiantasse alguma coisa, seria fácil, né? Eu pego dinheiro emprestado e invisto, só que a conta não fecha naturalmente, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente você precisa jogar com juros compostos a seu favor, mas se hoje você joga contra, você primeiro precisa deixar de jogar contra para começar a jogar a favor. Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro mais valioso que você tem em todos os tipos de dinheiro possível, é o dinheiro que você já está no seu bolso, já está na sua carteira. Por quê? Porque é esse dinheiro que você tem hoje, que está na sua carteira, que te possibilita jogar com juros compostos a seu favor. Por quê? Como que você joga com juros compostos a seu favor? Te falei, investindo. E você só consegue investir se você tem dinheiro hoje. Então, esse é o dinheiro mais valioso, é o dinheiro que você já tem. Tá bom? Então, vamos supor que você tem 70 mil reais, tá? Você tem 70 mil reais. Esse dinheiro é o mais valioso que você tem,
Porque para você conseguir esses 70 mil reais, o que você teve que fazer? Trabalhar muito, e aí isso significa que você gastou muito tempo, etc. Esse é o dinheiro mais valioso que você tem, que você já fez por onde para ter esse dinheiro hoje. E aí você pode pegar esses 70 mil reais, investir e fazer com que os juros compostos joguem a seu favor. Então o dinheiro que mais vale hoje, sem dúvida nenhuma, é o dinheiro que você tem hoje. Então é por isso que você tem que dar muito valor ao que você tem hoje. Então é por isso que você tem que ser muito parcimonioso na hora de gastar o seu dinheiro. Você tem que ter muito cuidado para gastar o seu dinheiro, porque aquele dinheiro que você pode gastar, que você já tem, é o dinheiro que mais vale, tá bom? É aquele dinheiro que vai fazer com que você jogue com os juros compostos a seu favor. E quando a gente fala de jogar com os juros compostos a seu favor, primeiro ponto e o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a aposentadoria. Se você tem menos de 40 anos, principalmente, então se você tem menos de 30 anos, esquece. Dificilmente você vai aposentar pelo INSS, mais dificilmente eu diria que é impossível se aposentar nas condições que você acha que vai aposentar no INSS, tá? Então, lembre-se sempre disso. Se eu estiver indo um pouco rápido demais, é porque eu tenho 30 minutos e tenho esse compromisso de fazer esse vídeo aqui, de passar a base inteira de investimentos em menos de 30 minutos, tá bom? Mas eu vou tentar explicar tudo tranquilamente aqui pra vocês. Então, tô falando um pouco rápido, mas vai dar pra pegar tudo. Então, quando você fala de investimento, a gente está falando de aposentadoria, porque você não pode depender do INSS, porque dificilmente você vai aposentar pelo INSS nas condições que você acha que vai ser pior. É triste falar isso, mas é verdade. Previdência Social é um negócio bem quebrado, né? Um sistema bem quebrado. Inclusive, por isso que a gente teve reforma recentemente, vão ter várias outras reformas aí pra frente. E o que você acha que vai aposentar, com o que você acha que vai aposentar, vai sendo só diluído ao longo do tempo, com o passar das reformas, etc, etc, tá? Então, não é nem questão de, eu devo investir? Não. Hoje em dia é uma questão de você tem que investir. Se um dia você quiser parar de trabalhar, você tem que investir, não tem outro caminho. E quando a gente fala de juros compostos, a gente fala, eu costumo brincar, né? Tem um meio do caminho. Ou você joga contra os juros compostos, tendo que pagar essas dívidas, ou você joga a favor, podendo investir. Mas tem o meio termo ali, que é a poupança. Que é a poupança por quê? Porque você vê ali o seu dinheiro tendo algum tipo de rentabilidade nominal, entretanto, a gente sabe o quê? A gente sabe que aquela rentabilidade ali não é positiva, né? É um negócio que você, querendo ou não, é outra forma de dar dinheiro pro banco. Ele tá fingindo que tá te remunerando ali, mas é um negócio que a gente nem pode chamar de investimento. Então ali fica meio um misto, né? De juros compostos. A gente não pode falar que é um investimento em si, né? É uma brincadeira que eu costumo fazer, beleza. Muito engraçado. Mas outra coisa que você tem que saber sobre investimentos, antes de mais nada, é a base. Isso aqui é base do básico, é fundamental. E ninguém para pensar nisso. Que é quem é você. Você já viu que quando você vai abrir conta numa corretora, se você já investe, você sabe disso, eles vão te fazer uma série de perguntas, que é o famoso teste de suitability, né? O suitability. O que é o tal do suitability? Ele vai tentar definir o perfil do investidor fazendo perguntas de algumas principais áreas. Por exemplo, conhecimento que você tem acerca de investimentos, você já investe há muito tempo, seu conhecimento acerca de produtos financeiros, enfim. Você também vai tentar entender qual que é a sua relação com a oscilação, com o risco, né? Vai tentar entender ali qual seria a sua reação se você perdesse, se visse seu patrimônio caindo 30% ali, o patrimônio investido na bolsa de valores ali caindo 30%, isso você ficaria confortável com isso? Você entenderia que é uma questão de momento, etc. ou não? Então vai tentar entender tudo isso relacionado à sua reação à oscilação de mercado, vai ver também sua idade e seus objetivos e também, obviamente, seu patrimônio, né? Diferente. Uma pessoa que tem 100 milhões investe de uma maneira diferente que eu, que tenho 100 reais. É bem diferente, tá? Beleza. Então, isso aqui é importante você entender quem você é, por isso que as corretoras são obrigadas a fazer esse teste com seus clientes. Ok. Agora vamos falar aqui um pouquinho mais sobre uma outra questão que é fundamental. Lembre-se de uma coisa, sempre quando você gasta dinheiro com qualquer coisa que seja, você está deixando de gastar esse mesmo dinheiro com outra coisa. Primeira aula de economia, se alguém aí já fez economia sabe disso. Primeira aula de economia, o professor vai lá e fala que economia nada mais é do que a gestão de recursos, né? Por quê? Porque a gente possui recursos escassos. E é por isso que você tem que gerir ele. E com dinheiro, acho que especialmente com dinheiro, isso é mais evidente ainda. Porque você pensa, se você tivesse dinheiro infinito, não ia ter por que deixar de gastar com uma coisa, etc, etc. Mas como a gente não tem dinheiro infinito, ou sempre que você gasta com uma coisa, você está deixando de gastar com outra. Sempre. Esse é o famoso custo de oportunidade. Então eu tenho 70 mil reais no banco. Vou lá
e pego os 70 mil reais e compro um carro. Igual voltando naquele exemplo lá. Compro um carro. Isso significa que com esses meus 70 mil reais eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter viajado, eu poderia ter investido sempre. Todo o dinheiro que você gasta, o custo de oportunidade mais latente é o investimento, né? Você poderia ter investido, poderia ter viajado, poderia ter comprado um tênis, sei lá. Poderia ter feito muita coisa com esses 70 mil reais. Mas eu peguei 70 mil reais e comprei um carro. E aí você me fala, Gustavo, se eu só tenho 70 mil reais, a decisão certa é comprar o carro? Óbvio que não. Isso é falando de educação financeira básica aqui. Não, claro que não. E é justamente que, para você tomar essas decisões corretas, você precisa ter maturidade, tá? Então, para você ver ali, eu tenho 70 mil investido, nossa, vou pegar e vou comprar um carro. É tudo que eu tenho, mas vou pegar e vou comprar um carro. Para você não tomar essa decisão, você precisa de maturidade. E a maturidade vem também com o quê? Com conhecimento. Porque, por exemplo, você entendendo por que investir, você também, consequentemente, vai entender que essa daqui, investir, é a única maneira de você aposentar. E isso traz maturidade, porque o conhecimento traz maturidade de você entender o seguinte: se eu vou investir em alguma coisa, eu tenho na minha mente aqui que eu estou investindo para jogar com juros compostos a meu favor e, eventualmente, eu conseguir aposentar. E isso, por si só, já é o conhecimento, já é a base. Eu entender por que eu estou investindo é a base para você ter maturidade e não pegar todo o dinheiro que você investiu durante não sei quantos anos e comprar um carro. Você precisa ter essa maturidade e essa única saída, porque com maturidade você sabe, você entende por que você está investindo, você entende o sacrifício que você está fazendo. Então, todo mês invisto 300, 500 reais. Eu poderia estar fazendo várias coisas com esse dinheiro, mas eu opto por não fazer essas outras coisas e para investir, porque eu sei que meu objetivo é aposentar lá na frente. E para entender tudo isso, você precisa de maturidade. E você consegue maturidade com conhecimento primordialmente, tá? E essa é a única saída. Não tem como, porque sem maturidade você não investe, você não consegue investir, e sem investir você não consegue aposentar. Essa é a única saída. É esse combo aí, né? Conhecimento que leva a maturidade, que leva a investimento, e essa é a única saída. Beleza, agora vamos falar aqui um pouco mais sobre investimento, vamos entrar em investimento mais a fundo mesmo. Gente, primeira regra dos investimentos que você tem que entender, a primeira regra das finanças que você tem que entender, tá? Risco-retorno. Então vamos dar um exemplo básico aqui. Tenho dois produtos financeiros. Eu tenho o produto A e o produto B, tá? Então, aqui, dois produtos financeiros, eles têm o mesmo risco. Só que um dá um retorno muito superior do que o outro, mas eles têm o mesmo risco. Um tem um retorno muito superior, mas eles têm o mesmo risco. Em qual você investe? Naturalmente, você investe no que te dá um retorno maior, já que eles têm o mesmo risco, vou correr o mesmo risco. Eu prefiro ter um retorno maior ou menor? Maior, óbvio. Mas é óbvio que isso existe no mercado. Vou dar um exemplo clássico. Poupança e Tesouro Selic, tá? Eles possuem o mesmo risco? Sim, vamos simplificar aqui. Sim, possuem o mesmo risco. Tesouro Selic tem uma rentabilidade 2 vezes superior. Então, mais ou menos assim, ó. Tem uma rentabilidade 2 vezes superior que a poupança. Então, é óbvio que você tem que investir no Tesouro Selic. Mas esse conceito, ele é tão distante das pessoas, que mesmo assim, muitos investidores ainda investem só na poupança. Então, para você ver o tanto que essa regra aqui, por mais tosca que ela pareça, ela é importante. E além disso, isso aqui é fundamental para você entender algumas coisas, né? Tem um limite, né? Essa regra óbvia aqui de você investir, óbvio que você vai investir, tem o mesmo risco, você vai investir no que tem mais retorno. Isso aqui é óbvio. Mas você vai vendo com o passar do tempo que, se você quiser ter um retorno maior, você vai ter que eventualmente correr um risco maior também, tá bom? Isso é também algo complicado, né? Porque isso também depende diretamente de quem você é. Então, aquelas regras aqui do seu conhecimento, da sua reação à oscilação, da sua idade e os objetivos que você tem e da sua capacidade financeira de quanto dinheiro que você tem, está diretamente ligado ao risco-retorno também. Vamos supor, eu quero ter uma rentabilidade excelente de 17% ao ano, 15% ao ano. Você vai ter que correr isso, não tem muito para onde fugir, sabe? Então, quanto mais risco você corre, você quer ter um retorno esperado maior. Mas às vezes o erro de muitas pessoas é correr muito risco para não ter um retorno esperado alto, tá? E aí a gente entra em teorias de finanças mais avançadas, Markowitz, etc., que não é o caso aqui desse vídeo, tá? Mas é importante você ter essa regrinha aqui bem fixada para pelo menos entender essa questão do risco-retorno. Tem dois produtos com o mesmo risco, mas um tem um retorno maior, um retorno esperado maior, é óbvio que eu vou investir nele. E, gente, um erro muito comum de investidores, tá? É o seguinte:
Quer dizer que eu sou investidor, que porque eu sou um investidor conservador, que eu não quero deixar meu dinheiro a perder de vista, que eu lido mal com oscilação na carteira, que eu não vou ter nada de bolsa de valores, por exemplo? Não, é tudo sobre porcentagem. Se você me falar, Gustavo, eu sou investidor conservador, eu tenho 1% investido na bolsa de valores, 1% da minha carteira está na bolsa de valores, você fala assim, não, ótimo, não tem problema nenhum, tá? Isso aí não tem nenhum, não é nada muito que você vai falar assim, nossa, que absurdo. Claro que não, é tudo uma questão de porcentagem. É até interessante para sua carteira ter 1% na bolsa de valores, até 5% na bolsa de valores. Agora, se você chegar e me falar, Gustavo, sou investidor conservador, eu tenho 50%, eu tenho 25% da minha carteira na bolsa de valores. Pô, eu vou te falar, cara, não vamos seguir por esse caminho, né? Aí tá alguma coisa errada. Se você falar 50, eu te dou um tapa na cara. Se você falar 25, eu falo assim, vamos entender melhor o quão conservador você é, etc. Mas aí é muito comum isso. As pessoas, eu tenho pavor de perder dinheiro. Aí você vai ver a carteira dela, tem 50% em bolsa de valores. Você fala assim, não dá, né? Às vezes muitas pessoas vêm até mim justamente por isso. Eu investi em ações e hoje eu tô vendo que eu tô perdendo ali, tô tendo uma oscilação negativa do meu patrimônio de 20%, meu amigo. Entendeu? É óbvio, né? Bolsa de valores é isso. Então, é justamente sobre as classes de ativos que a gente vai falar agora. Duas grandes classes de ativos que você já ouviu falar, provavelmente. Você já sendo investidor ou não. Renda fixa e renda variável. E é o que eu costumo falar. Renda variável varia. E tem outras pessoas que falam que renda variável varia. Então, é o seguinte. Renda variável é isso. Então, é por isso que você tem que entender bem quem que você é para entender as porcentagens da sua carteira, para fazer uma alocação correta. E quando a gente fala de alocação, a gente fala de porcentagem. Não quer dizer que você é um investidor conservador, que você não pode investir nada em bolsa de valores. Mas o segredo está nas porcentagens. Se você investir 4%, 3% da sua carteira, tudo bem. Se você for um investidor super conservador, tudo bem. Você pode ter bolsa de valores, mas vai ser isso, vai ser o limite ali, máximo 5%. Mas eu sou investidor arrojado. Significa que você tem que ter tudo em bolsa de valores? Também não. Então é tudo sobre porcentagem e você fazer. Isso aqui é o segredo dos investimentos. Você fazer isso daqui, você entender bem a composição percentual da sua carteira é o segredo para o sucesso e para adaptar a sua carteira para quem você é e, consequentemente, para os seus objetivos, tá bom? Vamos começar aqui falando da famosa renda fixa, tá? A gente vai deixar o mais gostoso, a renda variável, para o final. Quando a gente fala de rendas fixas, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Primeiro deles, Selic. O que é a tal da Selic? Nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia, tá bom? E isso vai oscilando com o passar do tempo. Você vê muita discussão aí na internet, os juros tem que cair, a taxa básica de juros tem que cair, as pessoas falando que tem que subir, etc. Por quê? Porque o Copom, o Banco Central, vamos simplificar, o Banco Central ele vai definindo a taxa básica de juros da nossa economia e ela vai oscilando. Tá bom? Então, a Selic sobe, a Selic cai, a Selic sobe, a Selic cai de acordo com os ciclos do mercado. E o CDI vai junto com a Selic. O CDI é uma taxa muito próxima à Selic. Então, Selic subiu, CDI está grudadinho ali. CDI subiu também. Selic caiu, CDI está grudadinho ali também. Caiu. E entender o CDI é um conceito muito importante para a gente entender outros conceitos. Mas antes, IPCA. O que é o IPCA? Popularmente falando, o pessoal fala inflação, mas é o principal índice de preços do nosso país, tá bom? Vamos aqui voltar para renda fixa e falar de produtos em si, tá? Vamos lá. CDI. A gente falou de CDI, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, quando eu vejo um título pré-fixado ou pós-fixado, o que significa? Um título pós-fixado vai acompanhar as oscilações que eu mencionei para vocês da Selic e do CDI. Então, vamos supor, 100% CDI significa que é o CDI na sua totalidade, ou seja, uma taxa muito próxima à Selic. Então, Selic caiu. Selic subiu, quer dizer, minha rentabilidade vai subir. Selic caiu, minha rentabilidade vai cair. Selic subiu, minha rentabilidade vai subir. Selic caiu, minha rentabilidade vai cair. E por aí vai, ou seja, você vai acompanhando aquilo. Então eu não consigo afirmar, vamos supor que eu investi hoje no CDB 100% CDI. Eu consigo afirmar exatamente quanto que eu vou ter daqui a 3 anos? Não consigo afirmar. Por quê? Vai depender dessas oscilações da Selic, por consequência, as oscilações do CDI, para eu determinar exatamente qual que vai ser minha rentabilidade. Em contrapartida, caso você não queira ficar à mercê do mercado, né, você tem essa possibilidade do pré-fixado. O que é o pré-fixado? Você já tem uma taxa ali. Então, vou investir vamos supor, no CDB 15% ao ano. Eu já sei quanto que eu vou ter daqui a 3 anos. Vamos supor que o contrato é de 3 anos. Eu já sei quanto que eu vou tirar daqui a 3 anos, exatamente, porque é 15% ao ano. Mas aqui entram alguns pontos positivos e negativos, obviamente, como tudo na vida. Então é o seguinte, vamos supor que eu investi
no tesouro, no produto pré-fixado de 10% ao ano, tá bom? Investindo 10% ao ano, a Selic tava 8% e eu achei que fiz um negócio bom. Olha, se eu investir hoje na Selic eu ganho 8%. Aqui pré-fixando eu ganho 10%. Bom negócio, né? Mas aí passou um ano, a Selic alavancou e explodiu e foi para 13%. Isso significa que nesse caso aqui eu poderia tá ganhando mais se eu tivesse aqui no pré-fixado. Mas o contrário também é verdade. Vamos supor que eu investi aqui no pré-fixado de 10% ao ano. E aí a taxa Selic só caiu. Quer dizer que eu posso ter feito aqui nesse caso um bom negócio. Entendeu? Então depende do feeling de mercado. E é por isso que a maioria dos produtos financeiros para iniciantes em todos esses bancos digitais, C6 Bank, Nubank, o PagBank, o Inter, tudo isso normalmente é o CDB 100% CDI. Por quê? Você vai ali conforme o mercado vai acompanhando o CDI, tá bom? E que também é uma boa, principalmente se a gente comparar com a poupança, é 2 vezes a poupança. Então um CDB 100% CDI hoje em dia já é 2 vezes a poupança praticamente, tá bom? Então você vê que o mercado financeiro para o investidor hoje em dia dá muito mais possibilidade. Para você ter isso aqui 10 anos atrás, você tinha que ser um cliente high level do Itaú e tal. Isso aqui pra gente, pros meros mortais, não estava disponível fácil assim não. Beleza? E aqui, ainda dentro de renda fixa, eu sempre costumo falar isso aqui, que é a questão do Tesouro Direto. A plataforma do Tesouro Direto, dentro dela, possui vários tipos de produtos financeiros. Existem vários tesouros dentro do Tesouro Direto, né? Então, muitas pessoas vêm até mim e falam: Gustavo, investi hoje e daqui a 3 meses eu fui ver e perdi dinheiro. Tô perdendo dinheiro aqui. O que eu faço? Me falaram que o Tesouro Direto é a plataforma mais segura do nosso país para ser investido, etc, etc. Sim, é a forma mais segura de você investir no nosso país porque você está emprestando dinheiro para o governo federal. Entretanto, contudo, todavia, 2 produtos ali, principalmente o Tesouro IPCA mais o Tesouro Pré-fixado, tem algo que se chama marcação a mercado. Marcação a mercado. Então, isso significa que esses títulos você tem a possibilidade de o título que você comprou, ele por algumas circunstâncias macro que eu posso adentrar em outro vídeo, tá? Por algumas circunstâncias, ele pode ser que a marcação dele a mercado daqui a 3 meses do investimento, pode ser que ele esteja abaixo. Ou seja, se eu quiser vender aquele título que eu comprei, se eu for vender aquele título, eu posso estar perdendo dinheiro de fato, tá bom? Então isso acontece no Tesouro IPCA+, e no Tesouro Pré-fixado. Isso acontece. Então, em qualquer momento, de hoje até o vencimento, pode ser que, se eu quiser resgatar em qualquer momento de hoje até o final do contrato, pode ser que eu esteja perdendo dinheiro, tá bom? Mas o Tesouro Selic não tem isso, tá bom? O Tesouro Selic, você vai investir hoje, você vai olhar lá daqui a 3 anos, daqui a 2 meses, daqui a 10 anos, você não vai ter aquela possibilidade de ver o seu dinheiro ali, ver o seu patrimônio investido ali, ver o capital inicial, ver o seu saldo menor que o capital inicial, do que o tanto que você investiu, tá bom? Você não vai ver isso no caso do Tesouro Selic. Então, acho que é importante falar isso na questão da renda fixa. Mas a gente vai além, vamos falar aqui agora sobre renda variável, que eu acho que é o que a maioria das pessoas quer entender, né? Vamos lá. Conceitos básicos sobre renda variável. O que é o tal do Ibovespa, né? Muitas pessoas ouvem falar o Ibovespa, mas não sabem a fundo o que significa, né? Bovespa nada mais é do que uma carteira teórica, e dentro dessa carteira teórica estão as principais empresas do nosso país. Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, todas as empresas aí Ambev, grandes empresas do nosso país estão dentro desse índice. Mas ele é uma carteira teórica e ele tem uma média ponderada. Ou seja, ele funciona como um termômetro. A Vale e a Petrobras, que são grandes empresas, têm um peso maior do que outras empresas, que, por exemplo, o Casas Bahia. Tá? Então a Vale tem um peso maior. Então ele funciona como um termômetro do mercado. Então quando o William Bonner vai lá e fala: hoje o Ibovespa subiu 2%, significa que essa carteira teórica, ela subiu 2% e ela é o termômetro da Bolsa Brasileira como um todo. Tá bom? Então você não investe diretamente, por exemplo, no Ibovespa, porque ele é só uma carteira teórica, é um termômetro para a Bolsa Brasileira de uma maneira geral. Então tem mais de 60 empresas aqui dentro do Ibovespa, tá? Então ele funciona como esse termômetro. As principais empresas estão aqui. Então, se as principais empresas do nosso país tiveram uma valorização do dia, provavelmente o Ibovespa vai subir também, porque ele funciona justamente como esse termômetro. Mas você não investe diretamente no Ibovespa.
Você pode investir em um ETF, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um fundo de índice que replica essa carteira teórica do Ibovespa, ou seja, traz essa carteira teórica do Ibovespa para a realidade. E aí, por exemplo, o BOVA11. O BOVA11 é esse ETF que vai replicar a carteira do Ibovespa. Então, se o Ibovespa subiu 2%, você sabe que a sua carteira ali naquele dia também subiu 2%. Se o Ibovespa caiu 1%, você sabe que naquele dia ali o BOVA11, que você vai investir se você quiser replicar a carteira teórica do Ibovespa, caiu 1% também. Então, se você quiser acompanhar esse termômetro do mercado, você pode fazer isso por meio dos ETFs, mais especificamente, no caso do Ibovespa, por meio do BOVA11, tá bom? BOVA11. Então, você nunca investe diretamente em um índice, tá? Você não investe diretamente no Ibovespa. Você investe por meio de um mecanismo, de um fundo que replica a carteira teórica do Ibovespa. Além disso, a gente tem que sempre falar sobre os dividendos. Dividendos que são tão comentados por aí. Dividendo nada mais é do que a parte do lucro da empresa que a empresa opta por distribuir para os seus acionistas. Então, muitas pessoas acham que dividendo cai do céu, mas não. Você compra a ação de uma empresa, essa empresa deu lucro, a empresa optou por distribuir parte desse lucro em forma de dividendos para os seus acionistas, beleza? Outro conceito que vai ser hiper importante na sua trajetória como investidor na Bolsa de Valores é preço x valor. Preço, todo mundo sabe. O que é o preço? O preço nada mais é do que você abre o seu computador aí, vai no Home Broker, que é a plataforma de negociação da sua corretora, plataforma de negociação de ações, etc, da sua corretora. Você vai abrir ele e você vai ver o preço de todas as ações da bolsa, tá? Mas o preço não é o valor. Vamos supor que eu vejo que a Vale está sendo cotada, tá no preço de R$50. Mas eu acho que o valor justo dela é 70. Ou seja, tem espaço para ir de 50 para 70. Então eu só invisto em algo que eu acredito que tenha esse espaço. Ou em algo que vai ter um crescimento gigantesco, né? Ou seja, uma empresa em crescimento gigantesco. Uma small cap, uma empresa pequena, está listada na Bolsa de Valores e ela pode aumentar o seu faturamento de uma maneira absurda. Pode ter um crescimento gigantesco. Obviamente ela também tem um risco maior do que a Vale, né? Não tem um risco maior do que a Vale. A Vale é uma empresa consolidada, traz resultados incríveis há 30 anos para o mercado, beleza? Agora, a outra é uma empresa em crescimento. Mas eu entendo o seguinte, para eu investir numa empresa menor, eu quero ver esse valor no longo prazo muito superior. Então, se ela hoje está sendo cotada a 20, eu tenho que enxergar um valor maior ali de R$60, por exemplo. Mas na Vale não. Na Vale, às vezes, se 50 e o preço justo dela, o valor dela, ela está sendo cotada a 50. E o valor que eu cheguei para ela, fazendo contas, entendendo a empresa, etc., é 70, eu tenho uma margem para ganhar ali, pode não ser tanto, igual triplicar o meu capital, mas também eu corro menos risco porque é a Vale. Então, volta a falar sobre o risco-retorno. Quero ter um retorno absurdo investindo em pequenas empresas que podem ter um crescimento absurdo? Beleza, mas você também vai correr um risco superior. E falando sobre preço e valor é basicamente isso. Eu vou avaliar uma empresa e vou chegar no valor justo para ela. Eu vou ver se o preço está sendo cotado, se o preço dela hoje, se a cotação de mercado dela está abaixo ou acima. Então, se estiver abaixo, eu tenho uma margem para ganhar aqui, né? De acordo com o valor justo que eu encontrei. Mas se eu encontrei um valor justo que está abaixo do preço dela de mercado hoje, o que significa? Isso significa que ela está cara, eu não posso investir nela. Ela hoje está sendo negociada por um preço que é superior ao valor, então não vale a pena. Beleza? E aqui a gente também tem os fundos, a gente tem os famigerados fundos imobiliários que estão comentados por aí, eu tenho diversas ressalvas em relação aos fundos imobiliários, mas não é o ponto desse vídeo aqui. Mas enfim, deixa eu explicar aqui rapidamente, depois eu faço um vídeo falando um pouco mais sobre fundos imobiliários. Mas explicando rapidamente, você tem duas classes principais dentro de fundos imobiliários, fundo de tijolo e fundo de papel. O fundo de tijolo vai investir diretamente em imóveis, vai administrar, os inquilinos vão pagar aluguel, vão pagar aluguel para o fundo vai distribuir para os seus cotistas, beleza? E também tem os fundos de papel que vão investir em títulos, em produtos financeiros, os famosos CRIs-CRAS, os CRIs, CRA, de mercados imobiliários e é isso, são papéis, são produtos financeiros que eles vão investir diretamente relacionados ao mercado financeiro. Então esse é o fundo de papel. E aí a gente tem os fundos de tijolo, que vão ser esses fundos que vão investir diretamente nos imóveis mesmos, tá bom? Beleza.
A gente também tem fundo de ação, que vão buscar as melhores ações para vocês. Então você compra uma cota do fundo, você vai fazer parte desse fundo, a gestora daquele fundo vai fazer a seleção das ações ali. A gente tem os ETFs, que são fundos de índice, então basicamente vai pegar um índice, que é uma carteira teórica, e vai replicar essa carteira teórica. Aí tem diversos índices e, consequentemente, tem diversos ETFs que vão seguir essas carteiras teóricas dos índices. Lembrando sempre o quê? Que ETF nada mais é do que um fundo de índice. Então, por isso que vai acompanhando esses índices, vai replicando as carteiras teóricas desses índices, tá bom? A gente também tem os famigerados fundos multimercados, que basicamente tem algumas regras de porcentagem de alocação, etc., mas basicamente tem a liberdade para investir em várias classes de ativos. É um fundo mais geral mesmo, tá? E aí tem que tomar muito cuidado, tá? Porque tem diversos fundos multimercados que tem quedas de menos 20%. Então as pessoas às vezes acham que estão investindo só em renda fixa e tal, não. Então muitos fundos multimercados caem muito. Então por isso que eu coloquei aqui em renda variável. Por mais que o fundo multimercado possa investir em renda fixa, muitos têm essas oscilações tremendas, digamos assim, beleza? E aqui, outra coisa importante também, não se esqueça, fundo imobiliário, por mais que tenha a sua distribuição mensal, a tal da renda passiva, não sei o que, é renda variável, tá aqui, não se esqueça, tá aqui, beleza? Ok, agora vamos falar aqui sobre uma ação. Gente, uma pergunta que todo mundo tem, né? Uma dúvida que todo mundo tem. Não é nenhuma dúvida, um erro que muitas pessoas cometem, que é o seguinte: nossa, as ações da Oi estão 70 centavos, elas são muito baratas. Não. Quem te disse? Uma ação de 70 centavos pode estar muito cara e uma ação de 70 reais pode estar muito barata, né? Então esse valor nominal de uma ação não representa nada. Então, voltando ao exemplo de preço versus valor. Hoje as ações da Vale estão sendo negociadas por 50 reais. Mas eu acredito que o valor justo delas é 70. Tem uma margem para ganhar aqui, né? Ou seja, essa ação da Vale está barata, né? Nesse exemplo aqui, essa ação da Vale está barata, beleza? Mas aí a gente vai ver as ações da Oi, elas estão sendo negociadas a, vamos supor, 70 centavos. E eu acho que o valor justo para ela é 30 centavos. Então, valor justo, preço. Ou seja, as ações da Oi, que custam 70 centavos, estão caríssimas. Em contrapartida, as ações da Vale, que custam 50 reais, elas estão baratas. Porque para mim o valor delas, o valor justo, o preço justo delas é 70. Entendeu? Então uma ação barata não é pelo preço nominal. Você não encontra uma ação barata vendo ali o preço nominal. 70 centavos é barato e 70 reais é caro. Não é assim. E como que você encontra uma ação barata de fato? E aí você vai fazer contas, né? Principalmente, então aí você tem valuation, que é o processo de atribuir o valor justo de uma empresa. Você tem o valuation e dentro desses valores tem valores por múltiplos e principalmente o valuation por DCF, ou fluxo de caixa descontado. Então você projeta o fluxo de caixa daquela empresa e aí traz ele a valor presente para você descobrir o valor justo dela hoje, tá bom? Então, você vai atribuindo valor à empresa, basicamente, se eu pudesse resumir, entendendo ela, estudando a empresa, você chega no valor justo e começa a entender se aquela empresa está cara ou barata, beleza? Mas, gente, isso tudo que eu expliquei para vocês não é tudo. Sabe por quê? Porque sua vida financeira não é composta só de investimentos. Sua vida financeira tem a santíssima trindade da sua vida financeira. Sim, uma parte são os investimentos, mas a gente também tem receitas e despesas. Sabe por quê que você uma coisa não funciona sem a outra? Porque pensa no seguinte, você pode ganhar um salário ótimo. Isso é super comum. Tenho clientes assim de consultoria financeira. Tem um salário ótimo, ganha 30 mil, mas você gasta 33 mil reais por mês. Não adianta, não consigo investir, tá? Então você tem que ter um controle financeiro muito bem feito do ponto de vista de despesas. Se você tem uma receita muito baixa, salário muito baixo, que nem eu chegar aqui, a pessoa ganha muito pouco e quero obrigar ela a investir 500 reais por mês. Não tem como, a conta não fecha, né? Eu tenho que me alimentar. Então também não adianta. Então é a engrenagem inteira que tem que rodar. Então toda a minha consultoria, eu sou consultor financeiro há um bom tempo, principalmente para pessoas físicas, né? Eu vejo que uma coisa não funciona sem a outra. É por isso que a base é esse 360. Eu quero ver toda a sua vida financeira e não só montar uma carteira de investimentos para vocês. Então, por isso 360 é tudo, né? 360 graus. Eu vou ver literalmente tudo que você precisa para a sua vida financeira. Só que essa consultoria, em alguns casos, chega a custar 3 mil reais. E que não é muito acessível
para muitas pessoas. E é por isso que eu trouxe esse formato para ser infinitamente mais acessível para vocês. Então, dentro do Método 360, você tem acesso a diversas planilhas, tá? Você tem acesso a mais de 100 aulas sobre investimentos e sobre outros temas da sua vida financeira. Você tem templates de controle financeiro. Você tem inteligência artificial dentro desse template para você entender, de acordo com os dados que você lançou, se você está gastando mais uma categoria ou menos uma categoria. Olha, você está gastando muito com o stream aqui. R$200 com o stream é muito pro seu orçamento, etc, etc. Então, você tem tudo isso, suporte, que muitas vezes eu vou te responder lá no suporte. E, gente, deixa eu falar uma coisa também importante para vocês. Quando a gente trata disso, olha, você vai ver o preço que eu consegui chegar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui o preço. Olha só, R$297 para vocês. E não vai ficar nesse preço por muito tempo, porque já tá entrando muita pessoa. Isso aqui não é papo de vendedor, é porque já tá entrando muita pessoa. E entrando muita pessoa, eu mesmo, para dar suporte para as pessoas, eu e minha equipe, para dar suporte para as pessoas, o negócio começa a ficar inviável. Daí eu tenho que aumentar o preço um pouquinho para entrar menos pessoa e eu conseguir dar atenção para quem já entrou. E é muita coisa que vem aqui, inclusive carteira. Aquelas carteiras que a gente conversou aqui no decorrer do vídeo, eu te dou 3 carteiras prontas para você copiar e colar para 3 tipos de investidores diferentes, tá bom? Então tem calculadoras aqui que eu desenvolvi dentro do meu site, que vou conceder para vocês. Tem aqui a inteligência artificial que eu expliquei, tem um curso com o Henrique Stuart de imposto de renda para a bolsa de valores. Enfim, tem muita coisa que, se você somar, R$1.573 só em produto, tá? R$1.573 só em produto, que você vai pagar só R$297. E é por pouco tempo, tá? Ele foi lançado agora, já tá entrando muita pessoa lá pelo Instagram, então aproveite sua vaga. Vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, a gente se encontra lá dentro da plataforma do Método 360. Se você não gostou, você pode continuar acompanhando os conteúdos gratuitos. Eu tenho um curso gratuito aqui, inclusive, nesse canal, de mais de 3 horas de aula sobre investimentos. Você pode ir lá e acompanhar também, mas lá dentro da plataforma você vai ter acesso a todas as ferramentas que você precisa mesmo. Você não é obrigado, tá? Você não é obrigado. Você pode continuar acompanhando os conteúdos gratuitos aqui, deixar o seu like, que é de graça, e é isso, clicar no sininho para você não perder os conteúdos que a gente está produzindo aqui. Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo e valeu!